Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre execução. Se você está assistindo o vídeo completo, todo o passo a passo detalhado, vai perceber que eu estou falando de execução antes de falar de projeto e consultoria. Então, vamos lá. A questão é que as pessoas elas tendem a pensar primeiro na execução e depois no projeto. Então, eu estou usando aqui essa forma que as pessoas já têm comumente de pensar, para explicar um pouco sobre as questões aí de custos referentes à obra, né, às etapas de projeto. Então, dentro do escopo geral da obra, de todo o orçamento, de todos os valores que você vai gastar na obra, cerca de 3 a 5% do valor total da obra é referente a projetos. Mas se você reparar bem, aí nessa imagem que eu coloquei, essas imagens eu peguei de referência da internet para balizar melhor aqui o raciocínio, a minha explicação. Se você analisar aí melhor, do lado de projetos está escrito acabamentos. E dentro de acabamentos, acabamentos representam de 20 a 38% do valor da sua obra. Então, existem lugares muito mais interessantes para você economizar na obra do que nos projetos. Economizar nos projetos é o que vai fazer a sua obra ficar mais cara. Fazer bons projetos é o que vai garantir que a sua obra vai sair muito mais barata, muito mais eficiente, com menos desperdício, com valorização, com liquidez, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, só nessa etapa de projetos, se você pensar aí de 3 a 5%, vamos dizer que, entre aspas, metade, seria de arquitetura e de engenharia, tá? A proporção é um pouco de 1 para 3, mais ou menos, mas é para você ter uma noção. Dentro desses projetos, se você fosse fazer uma casa e vou colocar uma casa num valor fictício de R$1 milhão, mas aí no próprio PDF você pode ver que eu coloquei um target de 500 mil. É mais fácil cada valor que eu falar, você divide por 2 na sua cabeça, do que eu sempre fazer os valores divididos, porque você pode ter um montante mais perfeito na sua cabeça, com R$1 milhão, que é um valor cheio, tá? Mas eu acho que R$500 mil para um target é uma casa que não é nem tão cara e nem tão barata. É uma casa de um preço considerável. Então vamos lá. Numa casa de R$1 milhão, os projetos representariam de 30 a 50 mil reais do valor total da casa. Se fosse uma casa de 500 mil, daria ali até uns 25 mil reais. Se você pensar que o projeto ali de fundação da sua casa, fundação e estrutura, tá ali, ó, 3 a 7% de fundação, 12 a 20% de estrutura. Aí ali, instalação elétrica e hidráulica, 9 a 12%, instalação elétrica, 9 a 8%. Se considerar ali, ó, 10, 20, 25, 35%. Acaba que o estrutural dá mais ou menos ali 35%, igual a acabamentos e fechamentos, no caso arquitetônico, né? Que também daria ali uma média de 35%. Então, só em fundação, só a fundação já representaria 70 mil reais na obra. E o projeto de engenharia daria ali, nesse caso de 3%, né, do valor total da obra, daria 30 mil, 20 mil reais mais ou menos os projetos de engenharia. Aí 20 mil reais comparado a 70 mil que você vai colocar só de fundação, o projeto estrutural, ele garante que a sua fundação vai ser mais bem mensurada. Então, ali de 3 a 7%, talvez esse 3% é quando tem um projeto muito bom e 7% é quando é superdimensionado. Então, se você tiver um superdimensionamento na estrutura, colocar bases maiores do que precisava, colocar pilares, vigas maiores do que precisava, você vai gastar muito mais concreto do que precisaria, muito mais mão de obra, muitos dias a mais trabalhados, e acaba que com, de repente, 10, 15 mil reais que você economizou, você acaba colocando a mais ali de fundação, sei lá, 30, 40, 50 mil reais de fundação a mais porque não tem um bom projeto. Então, a mesma coisa ali relacionada à arquitetura. Então, o projeto ele faz com que a construção seja mais eficiente. Existem algumas pesquisas, tá? Eu coloquei algumas citações, mas se você abrir a internet, você consegue pesquisar facilmente sobre esses temas. Então, ali no caso eu coloquei uma citação do UOL de 2010, relacionada aos projetos. Então,
Fernando Forte calcula que um projeto bem feito pode representar uma economia de 20 a 25% no valor total do empreendimento. Então você pensa, mesmo que você coloque 5% em projetos, os projetos vai fazer você economizar de 20 a 25%. Então se a gente colocar no valor mínimo, que é 20%, e você gastou 15, você gastou 5, né, para fazer, então tecnicamente você está economizando 15, né? Concorda? Pegou o raciocínio? Então, se a sua casa é de 1 milhão e você colocou 50 mil em projetos, você vai economizar 200 mil reais na casa. Ou, se no caso você colocou 50 mil, você vai economizar 150 mil. Só relacionado à economia referente ao projeto. E aí a gente pode pensar um pouco sobre eficiência. Olha para essa imagem aí de baixo. Tem 2 quartos de 21 metros quadrados. Qual quarto vocês acreditam que está mais bem resolvido? Então, qual que é a questão? Um projeto bem resolvido, ele vai fazer o tamanho das coisas serem ideais, nem maiores e nem menores do que elas precisam ser. Então, fazer um projeto ideal, com os tamanhos ideais, com as proporções ideais, com as medidas ideais, quantitativos ideais, faz com que você economize muito na hora de fazer um projeto. Então, ali no caso, meio que o que eles estavam querendo dizer sobre essa questão de economia é uma casa de 1 milhão de reais, de repente, economizando 20%, vocês fariam a mesma casa com 800 mil reais para ter a mesma qualidade de casa com projetos, entendeu? Então você está economizando ali 200, 250 mil para ter a mesma casa. Então vale muito a pena você investir em projeto para ter eficiência. E quanto melhor os projetos, quanto mais bem detalhados os projetos, quanto melhores forem os profissionais, mais eficiente os projetos vão ficar. Então, vamos falar um pouquinho sobre desperdício. O desperdício está um pouco mais relacionado com gerenciamento, como vocês podem ver ali que eu coloquei no final. Essa citação é da USP de 2019. Recentes estudos desenvolvidos na Escola Politécnica da USP concluíram que as perdas de materiais chegam a 8% e as perdas financeiras, inclusive aquelas relativas a custos de retrabalhos, chegam a 30%. Então, aqui entenda-se esses custos de retrabalhos, percas, desperdícios e tudo mais, mão de obra, tempo, gerenciamento, logística, tudo tem uma questão que envolve desperdício. Mas ele só no conceito geral, quantas vezes a gente já não passou na frente de obras com desperdício de muito piso, com desperdício de muito material, com as pessoas tendo que quebrar paredes, quebrar coisas para fazer instalações que já deviam ter sido feitas. Quando você tem, por exemplo, a execução do forro da sua casa, do forro de gesso, e aí o pessoal vai fazer a instalação e você já fez a instalação do seu porcelanato, caríssimo, eles colocam um andaime e o andaime risca o piso. E aí risca o piso para trincar ele, né, para triscar, para arrancar uma lasca, e aí você tem que refazer aquele trabalho, de repente você não tem mais aquela mesma tiragem do revestimento, você tem que tirar o piso de todo aquele ambiente, fazer de novo. Então assim, essa questão de desperdício é fundamental. Um bom gerenciamento vai garantir que você não tenha desperdícios na sua obra. Então, naquela mesma linha de raciocínio que eu tinha falado, que você teria uma casa de 1 milhão de reais por 800 mil reais, aqui no caso do desperdício, se você não tiver um bom gerenciamento, no caso, se você é o tipo de pessoa que não teria bons projetos e não tem um bom gerenciamento, você teria uma casa de 1 milhão, digamos assim, que seria o seu target, né? E aí você colocaria 30% disso de desperdício. Então, seria uma casa que você gastaria 1 milhão e 300 mil para ter. Com uma eficiência, com desperdício, não ter desperdício e tudo mais, para ser mínimo possível, aí você pensa, né, que seria eficiente, seria ali de 8% mais ou menos. Então, essa obra de 800 mil, depois ali da execução, de gerenciamento, chegaria a 880 mil, alguma coisa nesse sentido. Então, no primeiro caso, você gastou 880 mil e no segundo caso, 1 milhão e 300 mil. Olha quanta economia você teve por ter bons projetos e bom gerenciamento. Aí se você quiser fazer com o target de 500 mil, é só você dividir por 2, tá? Então no caso ali de eficiência, você teria gasto 440 mil. Se você tivesse bons projetos e um bom gerenciamento. E se você não tivesse bons projetos e nem bons gerenciamentos, gerentes, né, no caso,
sairia uma obra ali de 500 e... eu tinha falado 1 milhão e 300, 500 e 150, 650 mil. Tá? Então, 650 mil para 440 mil tem um valor considerável, que não, o preço do projeto e o preço do gerenciamento é irrisório relacionado à quantidade de desperdício, de retrabalho e de ineficiência que você tem. E aí eu quero citar duas coisas também que são importantes, que é a relação de valorização e liquidez. Eu não vou entrar no mérito de julgamento estético, tá? Existem pessoas que acham uma estética da arquitetura mais interessante que a outra. Mas assim, de maneira geral, quando se tem um projeto arquitetônico, você vê uma casa, olha para aquelas fotos, dá uma olhada naquelas fotos das casas que a gente fez os projetos. Aí você olha para as casas de maneira geral e olha para aquelas casas, é nítido que aquelas casas vão ter uma valorização. Vai ter uma valorização financeira pelo simples fato delas serem esteticamente agradáveis, delas serem bem resolvidas internamente, dos espaços internos serem agradáveis, serem, ter uma boa circulação, uma boa ventilação, uma boa iluminação, ter um jardim agradável, ter uma área de churrasqueira agradável, ter toda a casa ela é bem resolvida. A casa ser bem resolvida já garante que o imóvel seja valorizado. E dentro dessa valorização entra uma outra questão que para investidores é interessante. Tipo, de maneira geral, eu nem cito muito a valorização e a liquidez, porque normalmente as pessoas elas vão fazer uma casa para morar nelas. Então, assim, independente se a casa vai valorizar mais ou se ela vai ter mais liquidez, para a pessoa que vai construir a casa e morar para sempre, digamos assim, não tem muita diferença. Mas aí você tem que pensar também no futuro. Tipo, no futuro, daqui 20, 30 anos, todas as casas vão ter projetos, todas as casas vão ser bem acabadas. Se a sua casa não estiver naquele nível de mercado, você não vai vender. Você não vai ter uma valorização expressiva. Na verdade, você vai ter uma desvalorização muito grande do seu imóvel. Então, a valorização de mercado, digamos assim, que vai ter com o tempo, acaba que não vai bater com o tanto que a casa vai desvalorizar em relação a esses processos. Mas o principal que eu acho aqui, no caso para investidores, seria a liquidez. Porque você tem duas casas de 1 milhão. Aí você tem uma casa bem resolvida e uma casa mal resolvida. Uma casa bonita, interessante, esteticamente, agradável, tudo mais. E uma casa que é desinteressante, que não é tão bonita assim, que não é tão bem resolvida, que pega insolação das 3 horas da tarde na área de churrasqueira. Então assim, que não está bem resolvido. Que não pega iluminação natural nos quartos. Então, enfim. Essa casa, ela pode até valer do mesmo tanto. As duas podem ser de 1 milhão. Mas a casa bem resolvida, ela vai vender mais rápido. Às vezes a casa bem resolvida, ela vai vender em meses. E a mal resolvida, ela vai demorar anos para ser vendida. Então, essa é a relação de liquidez. E às vezes esse é um fator muito determinante na hora de aplicar o seu dinheiro. Porque quando você quiser vender a sua casa, quanto tempo vai levar para o dinheiro estar na sua mão? E a liquidez, ela é relacionada diretamente com a valorização, porque é essa questão de mercado, né? Se você tem uma liquidez baixa, você vai ficar 1 ano para vender a sua casa, você vai fazer ela mais barato para vender mais rápido. Então, se você tem mais liquidez, você garante que você ainda vai conseguir vender a casa melhor. Então, às vezes, a casa de 1 milhão, se ela não for bem resolvida, você vai ter que vender ela por 800 mil para vender rápido. Tão rápido quanto a outra bem resolvida, entendeu? Então, você vai perder 200 mil nesse trâmite. É interessante, então, pensar nessa questão de projeto. Aqui, no caso, eu estou falando sobre projeto relacionado à obra. Eu não estou falando de projeto específico. No vídeo de projeto específico, eu vou estar citando exatamente coisas relacionadas a projeto, tá? A etapas de projeto e tudo mais. Então, é porque o projeto ele é amarrado 100% com a obra. A obra ela só acontece com o projeto. A obra ela acontece para executar o projeto. Então, por isso que os dois são interrelacionados. A partir disso, então, você começa a pensar, né? O item. O que eu realmente preciso? Quais são os fornecedores que eu preciso? Quais vão ser as adaptações? Quanto tempo vai levar? Qual que vai ser o nível de desgaste que eu vou ter com isso ou que eu quero ter com isso? Qual que vai ser o nível de problema que vai surgir nessa obra? Eu quero ter esses problemas, assim, eu quero ter a responsabilidade de resolver esses problemas. Então é interessante que você tenha bons projetos e bom gerenciamento para evitar o seu desgaste, a sua perca de tempo, sua perca de dinheiro,
evitar sua mente de estresse desnecessário. Então, tudo isso é importante na hora de você começar a pensar onde você vai investir seu dinheiro. Que às vezes o barato sai caro. E na construção civil, o barato sai muito caro, porque tudo é muito caro. Tudo vai muito, muito dinheiro. Às vezes as pessoas elas falam, eu vou economizar 10, 15 mil no projeto arquitetônico aqui, mas ela vai colocar 15 mil em um muro, que ela nem sabe de onde que vai ser o portão no futuro, ela não sabe se ela vai ter que recuar esse muro depois para a estética ficar interessante, ou se de repente a casa vai ser tão bem resolvida que não vai precisar de um muro frontal, vai precisar só de um mini muro entre a porta e a garagem ali e tudo mais, enfim. E aí de repente depois a pessoa vai destruir o muro, ela colocou 15 mil reais no lixo, então é interessante sempre fazer essas análises, não só financeiras, mas assim, quanto custa o seu sonho? Quanto vale o seu sonho? Quanto vale a sua noite de sono mal dormida? E quanto vale noites de sono bem dormidas, agradáveis, com bons relatórios finais de semana, te garantindo que está tendo qualidade, bons relatórios ali de projetos, um bom acompanhamento de projeto dos seus arquitetos, garantindo toda a eficiência da casa, toda a beleza da casa, que a casa ela vai ficar maravilhosa, ela vai ficar funcional, ela vai ficar 100% de qualidade, com o mínimo de dinheiro possível dentro do seu target, sabe? Adequado ao seu target, né? Então, isso é interessante você pensar. Você precisa de profissionais que vão te garantir felicidade, que vão te garantir qualidade de serviço, qualidade de entrega, para que você se sinta bem em todas as etapas, do começo até o final, porque o processo de obra também é demorado. Então, aqui eu coloquei uma basezinha de qual que é a sequência de serviços. Então, ali a gente começa pelos projetos, aí vem orçamentos, serviços preliminares, estrutura, alvenaria, projeto hidrossanitário. Aqui no caso de projeto é a execução do projeto, tá? Execução do projeto hidrossanitário, execução do projeto elétrico, execução dos projetos complementares, execução do telhado, acabamentos, paisagismo e decoração. E aí finalizou a casa. Então, basicamente, esses são os 12 passos que você vai percorrer aí, os 12 degraus que você vai percorrer até a finalização da sua obra. E aqui algumas dicas, tá? Para uma obra econômica. Primeira coisa, você quer uma obra econômica? Se relaciona bem com seus fornecedores, seus marceneiros, serralheiros, pedreiros, etc. Se relaciona bem com seus fornecedores. Evita pausas na obra, porque pausa dá muita oneração. Quando você começa a ter uma obra que começa a pausar, os funcionários começam a trabalhar mais devagar, as entregas começam a demorar muito para acontecer e aí você tem um desgaste, de repente você está pagando um aluguel e aí você também está perdendo dinheiro com aquele aluguel, sendo que você já podia estar morando na casa. Então, evita pausar a obra, tenta fazer a obra com o máximo de eficiência possível, tá? A não ser que ela seja planejada para ser executada em etapas. Mas ainda assim, se você tiver o dinheiro para executar tudo de uma vez, ainda assim vai sair mais vantajoso, tá? Escolha bem os seus acabamentos, como você viu lá na imagem à esquerda, os acabamentos representam de 20% a 38% do custo total da obra, então escolha bem os acabamentos. E para você escolher bem os acabamentos, é interessante você ter alguém para te garantir que os acabamentos que você está escolhendo estão sendo perfeitos, estão sendo efetivos. Então, quando a gente está falando num apanhado muito geral, é muito difícil falar de coisa específica e é por isso que a gente vai começar a comentar um pouco mais disso dentro do nosso canal do YouTube e dentro do nosso Instagram. Porque, por exemplo, ali, só nessa questão de acabamentos, não é interessante que você tenha um porcelanato polido dentro do seu banheiro. Isso pode fazer com que você deslize e caia, de repente se machuque dentro do seu banheiro, tá? Existem alguns ambientes que vai ser mais interessante você colocar um revestimento mais poroso, fosco, outros que vão ter um melhor acabamento brilhoso. O deck, dependendo do deck que você vai escolher um deck de madeira mesmo, vai escolher um deck de plástico, que são tecnologias assim, plástico entre aspas, tá? Uma tecnologia diferenciada para o acabamento. Às vezes você acaba pecando, escolhendo um mármore para um lugar que devia ser um granito para um lugar que devia ser um mármore. Então é interessante você escolher o acabamento porque evita os desgastes também com o tempo e os problemas que vão decorrer quando você já estiver usando essa arquitetura, tá? Então escolha bem os acabamentos, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de eficiência.
de tudo que você está escolhendo. Forme boas equipes. Então, se você vai fazer a sua obra, forma boas equipes, escolhe bons arquitetos, escolhe bons engenheiros, escolhe uma boa empresa, escolhe bons profissionais para te servir marcenaria, para te servir serralheria. Olha quantos contratos você vai ter que fazer nesse meio tempo. Você vai ter que contratar marceneiro, contratar serralheiro, contratar marmoreiro, contratar forro, contratar muita coisa, muita gente que vai passar. Então, forma boas equipes, contrata todo mundo bem e tenha controle e acompanhamento, porque é o que vai garantir que os seus olhos vão estar ali olhando se o seu sonho está sendo executado da melhor maneira possível. Como a gente sabe que no nosso ditado popular brasileiro, o olho do dono engorda o gado. Então, é importante ter esse controle e esse acompanhamento. Agora, essas dicas para uma obra econômica. Como é que você relaciona tudo isso? Para você ter uma obra econômica, você precisa de um bom gerenciador. Um bom gerenciador, um bom gerente de obra vai evitar que você precise se preocupar com tudo isso, porque ele já vai ter bons relacionamentos, ele já vai evitar pausas no projeto, ele já vai escolher bons acabamentos. No caso, no projeto, os arquitetos já vão escolher bons acabamentos. O gerente já vai formar boas equipes e já vai te dar um controle e acompanhamento personalizado de acordo com o contrato que ele fechar com você, tá? Então isso aqui relacionado à execução, é interessante você escolher bem como é que vai gerenciar e quem vai gerenciar a sua obra, tá? Por esse vídeo de execução é isso. Se você quiser saber mais sobre consultoria e projeto, é só acessar os nossos outros 2 vídeos e se inscreve no nosso canal do YouTube. Segue a gente no Instagram. Nos nossos Instagrams pessoais a gente vai estar começando a postar um pouco mais de dicas específicas de cada especialidade da gente. E o nosso Instagram da empresa vai ficar mais focado para os nossos portfólios, juntamente com o nosso site. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato com a gente. Se você preferir conversar com alguém do gênero masculino, pode conversar diretamente comigo. Ou se preferir alguém do gênero feminino, pode conversar diretamente com a Jéssica, tá bom? Que a gente vai ter o maior prazer do mundo de atender vocês.